Possibilidades. Evolução. A luz da humanidade que permite observar, crescer e reacender. Sobreviver não é o ponto de partida. Transcenda. O Ministério Público sustentava que o casal recebeu R$1 milhão do esquema de propinas da Petrobras, dinheiro que teria financiado a campanha de Gleice ao Senado em 2010. Foi o segundo julgamento e a primeira absolvição de um parlamentar na Lava Jato. Giovana, boa noite. Os ministros da segunda turma consideraram que o Ministério Público não conseguiu provar as acusações baseadas principalmente nas delações premiadas do Paulo Roberto Costa e do Alberto Youssef. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Exatamente, Renata. Foi um julgamento longo, do começo da tarde até agora há pouco. E o resultado foi que os 5 ministros da turma absolveram os réus dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O subprocurador-geral da República, Carlos Alberto Vilhena, reafirmou as acusações de que o ex-ministro petista Paulo Bernardo teria pedido e recebido R$1 milhão para a campanha ao Senado da mulher dele, Gleice Hoffmann, atual senador e presidente do PT. Isso em 2010, como você falou. O dinheiro, segundo a PGR, teria saído do esquema de desvio da Petrobras, autorizado pelo ex-diretor da empresa Paulo Roberto Costa e entregue ao empresário Ernesto Kugler. As defesas alegaram que as delações nas quais a denúncia se baseou apresentavam contradições e faltavam provas para a condenação dos réus. O primeiro a votar foi o relator, Edson Fachin. Ele julgou que não se aplicava a condenação por lavagem de dinheiro e que faltaram provas para a condenação pelo crime de corrupção passiva. Para o ministro, não ficou provado que Paulo Bernardo solicitou dinheiro a Paulo Roberto Costa, mas Fachin disse que o processo confirmou que houve pagamento de pelo menos uma parcela e que o dinheiro recebido não foi declarado à Justiça Eleitoral. Assim, pediu para a senadora Gleice Hoffmann a conversão do crime de corrupção passiva para o de falsidade ideológica eleitoral, que é o famoso crime de Caixa 2. Fachin absolveu totalmente Paulo Bernardo e Ernesto Kugler. Da análise que fiz, tenho como provado nos autos o efetivo recebimento de valores no interesse da campanha da denunciada. Nada obstante, portanto, provado o efetivo recebimento de valores no interesse da campanha, tenho por não configurado, na hipótese dos autos, o crime tal como descrito na denúncia, ou seja, o crime de corrupção passiva. O revisor, ministro Celso de Mello, seguiu integralmente o voto de Fachin. Foi o único dos outros 4 ministros da turma a fazer isso. Quem apresentou o voto divergente do relator foi o ministro Dias Toffoli. Ele absolveu todos dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mas entendeu que não cabia condenação por Caixa 2 para a senadora. Foi seguido pelos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, presidente da segunda turma do STF. Vamos ouvir então os argumentos que prevaleceram nesse que foi o segundo julgamento de um parlamentar investigado na Lava Jato. Suprimidos os depoimentos dos colaboradores para devida vênia no caso concreto, restam apenas elementos indiciários. Há exemplo de dados e registros telefônicos os quais não permitem formar um juízo de convicção condenatório seguro o suficiente. É possível verificar que são tantas as incongruências e inconsistências nas colaborações premiadas, que ora estão sendo examinadas, que elas se tornam completamente imprestáveis para sustentar qualquer condenação, e não apenas a imputação relativa à prática de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. A defesa da senadora Gleice Hoffmann e a do ex-ministro Paulo Bernardo divulgou notas agora há pouco. O advogado de Gleice disse que o Supremo reconheceu que não havia qualquer prova contra a senadora e estabeleceu um marco importante de que não é possível condenar indivíduos apenas com base na palavra de colaboradores premiados. Para os advogados de Paulo Bernardo, a decisão comprova abuso das denúncias construídas a partir de delações sem provas. A Procuradoria-Geral da República ainda pode recorrer,
com os chamados embargos de declaração. Gleice e Paulo Bernardo são ainda alvos de outros 3 procedimentos investigatórios. Num deles, foram denunciados com outros políticos por supostamente integrar organização criminosa formada por políticos do PT para fraudar a Petrobras e outros órgãos públicos. Renata. Vem aí o recesso do Judiciário. Giovana, não se deve esperar para tão breve outro julgamento de parlamentar na Lava Jato. Obrigada pelas informações todas. A ministra do Supremo, Rosa Weber, vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral durante a campanha deste ano. Ela toma posse em agosto, sucedendo o ministro Luiz Fux. Rosa Weber entrou na magistratura em 1976 como juíza do trabalho. Foi indicada ministra do Tribunal Superior do Trabalho em 2006. 6 anos depois, assumiu uma das 11 cadeiras do Supremo. Rosa é ministra do TSE desde 2012. Ela vai comandar o tribunal até maio de 2020. Eu manifesto a enorme honra que sinto de ter sido eleita presidente desse tribunal, que leva o nome de Tribunal da Democracia. Eu sei da enorme responsabilidade que me aguarda neste ano de 2018, em que o país se encontra em meio a uma disputa tão acirrada, com tantas divisões. Hora de ver o que os brasileiros querem para o futuro, começando pela cidade de Cedral, no Maranhão.